Olá, a verdade é que quase todas as empresas têm um orçamento, mas vamos ser honestos, quantas é que o usam mesmo para tomar decisões? Muitas vezes o orçamento é só aquele documento rígido, que fica guardado numa gaveta e que serve mais para controlar do que para, de facto, guiar. Hoje vamos precisamente desconstruir este paradoxo. Vamos perceber como é que se pode transformar um simples documento numa verdadeira ferramenta de decisão. Parem um bocadinho para pensar nisto. Aquele documento que devia ser o guia financeiro do negócio está a ajudar a navegar o futuro? Ou é só um espelho do passado, que usamos para justificar ou limitar ações? A resposta a esta pergunta, bem, ela pode mesmo mudar a forma como gerimos o nosso negócio. Para isto ficar bem claro, vamos usar uma metáfora. Muitos orçamentos são tratados como um mapa. Um plano super talhado, desenhado uma única vez, que parte do princípio de que o terreno não vai mudar. O problema é que o mundo dos negócios muda, todos, os dias. A alternativa é olhar para o orçamento como uma bússola. Ela não nos diz o caminho exato, mas dá-nos uma direção clara e permite-nos ajustar a rota sempre que aparece um obstáculo. Então, vamos mergulhar na primeira parte do problema, a tal armadilha do orçamento estático, o orçamento mapa. É aqui que a maior parte das frustrações começa. Esta é a pergunta do 1 milhão de euros, não é? Toda a gente já passou por isto. Planeamos um cenário perfeitinho, mas depois a vida acontece. O mercado vira, um fornecedor falha ou aparece uma oportunidade que não estava nos planos. Se o orçamento é rígido e não consegue respirar com o negócio, torna-se inútil muito depressa. E olhem, isto aqui resume perfeitamente um dos grandes sintomas do problema. Quando um orçamento é criado por uma obrigação externa, como um pedido do banco, a sua função passa a ser apenas cumprir uma formalidade. Deixa de ser uma ferramenta interna de gestão e passa a ser só um papel para mostrar a outras pessoas. Perde-se todo o potencial estratégico. Aqui está outro erro clássico. Um orçamento que se baseia em desejos e não em dados realistas é basicamente uma receita para o fracasso. É o mesmo que desenhar um mapa para um tesouro que não existe. A análise do que aconteceu no passado e do que se passa no mercado é absolutamente fundamental. Sem isso, o plano já nasce desligado da realidade. E o resultado final é este. O Orçamento Mapa é um documento do passado, fica desatualizado quase instantaneamente e, em vez de guiar, acaba por acorrentar a gestão, limitando a sua capacidade de resposta. Transforma-se num exercício académico em vez de ser uma ferramenta viva e útil. Ok, mas então, qual é a solução? Como é que se transforma este mapa inútil numa bússola a sério? Como é que fazemos do orçamento uma ferramenta que realmente nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes? Bem, um orçamento eficaz é muito mais do que controlar despesas. É um exercício de planeamento que nos obriga a pensar e a prever o futuro. É uma ferramenta de disciplina que alinha toda a gente na mesma direção e, acima de tudo, a soma disto tudo serve um propósito maior: apoiar e informar melhores decisões. E estes 4 princípios são a chave para passar da teoria à prática. O orçamento tem de ser realista, baseado em dados, tem de ser coerente com a estratégia principal do negócio, tem de ser participativo, ou seja, envolver as pessoas que estão no terreno. E, talvez o mais importante de tudo, tem de ser flexível para se poder adaptar quando a realidade muda. E assim, fechamos a ideia do orçamento bússola. É um guia que consultamos regularmente, que ajustamos quando o vento muda de direção e que garante que, apesar dos desvios, continuamos a navegar no rumo certo, em direção aos nossos objetivos estratégicos. Muito bem, teoria vista. Mas como é que se faz isto na prática? Como é que se constrói este tal orçamento dinâmico? Porque o processo é tão, ou mais, importante do que o resultado final. O segredo está aqui: pensar no orçamento como um ciclo, não como um evento único que acontece uma vez por ano. Estas 4 fases, preparação, construção, negociação e acompanhamento, garantem que ele nasce da realidade e, mais importante, que se mantém relevante. É um processo de gestão contínuo. A primeira fase é a fundação de tudo. Saltar esta etapa é como tentar construir uma casa a começar pelo telhado. Não dá. Analisar o que funcionou, o que não funcionou e perceber as tendências do mercado é o que garante que cumprimos o princípio do realismo desde o primeiro minuto. Na fase de construção é quando montamos o puzzle. E as peças são estas: previsões de receitas, uma distinção muito clara entre custos fixos e variáveis, o planeamento de investimentos importantes e, claro, a projeção do resultado final. É aqui que os números começam a contar uma história sobre o futuro do negócio. Vamos ver um exemplo para isto ficar bem concreto. Em vez de se atirar um número vago para as receitas, temos uma previsão baseada em premissas claras, o número de noites e o preço médio. Isto não só torna a previsão muito mais credível, como também nos permite ajustá-la facilmente se uma destas premissas mudar. É simples e eficaz. As 2 últimas fases são absolutamente cruciais. São elas que dão vida ao papel.
A negociação e a validação garantem que toda a equipa está a remar para o mesmo lado, cria compromisso. E o acompanhamento é o que transforma o orçamento num painel de controle dinâmico, onde se compara o previsto com o real e se tomam decisões com base nisso. E chegamos agora ao ponto-chave, à mensagem central de toda esta análise. Um orçamento, por muito bem construído que esteja, é apenas uma ferramenta. O seu verdadeiro valor depende sempre de quem o está a usar. E esta é a ideia que tem de ficar. Nenhuma folha de cálculo toma uma decisão, são as pessoas que o fazem. O papel do orçamento é iluminar o caminho, mostrar as alternativas, quantificar os riscos e as oportunidades para que a decisão humana seja a mais informada e consciente possível. Para avaliarmos rapidamente a utilidade de um orçamento, podemos fazer algumas perguntas críticas. A primeira, e é direta: isto está atualizado? Se o mundo mudou, mas o orçamento continua igual, ele já perdeu o seu valor como guia. Segunda pergunta, que vai mesmo ao fundo da questão. Usamos o orçamento para escolher caminhos futuros ou só para justificar decisões que já foram tomadas? É uma ferramenta para abrir portas ou para as fechar? E por fim, a pergunta do ouro: está alinhado com a estratégia? Um bom orçamento deve ser, no fundo, a tradução financeira das prioridades do negócio. Se os recursos não estão a ser postos nas áreas mais importantes, então o orçamento e a estratégia estão a seguir caminhos completamente diferentes. E esta ideia final resume tudo. A força de um orçamento não está no documento final, mas sim no processo contínuo de planear, medir, aprender e ajustar. É esta mentalidade que transforma um mapa estático numa bússola dinâmica, que transforma uma ferramenta de controlo numa poderosa ferramenta de decisão. E com esta reflexão, terminamos a nossa análise de hoje.